A respiração de Júlio era rasa. Cada fôlego uma pequena vitória contra a doença que lhe corroía por dentro. Deitado na cama, ele observava Clara ao seu lado, a expressão dela marcada por noites insones e uma dor silenciosa. Não precisavam falar. Ambos sabiam que o fim estava próximo, e o peso dessa certeza pairava sobre o quarto como uma nuvem escura. Vai ficar tudo bem, ele sussurrou, tentando confortá-la, mas a voz falhou. Clara sorriu, embora seus olhos traíssem o medo que compartilhavam. Ela segurou a mão dele, e o calor desse toque foi um raro lembrete de que ele ainda estava ali, mesmo que por pouco tempo. Naquela noite, Júlio adormeceu mais rápido do que o habitual, talvez pela exaustão de lutar contra o próprio corpo. No silêncio da madrugada, Clara se virou para ele e o observou dormir, perguntando-se quantos dias ou horas restavam. Mas então, algo estranho aconteceu. A luz do poste do lado de fora começou a piscar, como se uma falha elétrica estivesse perturbando a noite calma. Clara sentiu o ar ao seu redor ficar mais pesado, uma pressão quase imperceptível nos ouvidos. Tentou ignorar, mas foi impossível não notar quando uma luz intensa e silenciosa iluminou a janela. Assustada, ela se levantou e olhou pela fresta da cortina. Uma esfera de luz pairava acima da casa. Não havia som, nem motor, nem vento. Apenas um silêncio denso e opressor. Quando ela se virou para acordar Júlio, a cama ao lado estava vazia. Seu coração disparou. Ele não poderia ter saído sozinho. Procurou pela casa inteira, mas não havia sinal dele. Apenas o relógio no criado mudo, que havia parado congelando o tempo na exata hora em que Júlio desaparecera. 3 dias se passaram desde o desaparecimento de Júlio. Clara já havia alertado as autoridades, mas as buscas não deram em nada. A casa estava vazia sem ele, um silêncio doloroso preenchendo cada cômodo. Ela mal conseguia dormir, atormentada por perguntas sem resposta. A luz estranha naquela noite e o relógio parado eram as únicas pistas que tinha, mas ninguém acreditava nela. Estava começando a achar que havia perdido a sanidade. Então, na manhã do 4º dia, Clara ouviu um barulho vindo da sala. Seu corpo se enrijeceu. Alguém estava ali. Desceu as escadas com passos cautelosos, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no peito. E então, ela o viu. Júlio estava parado ao lado do sofá, descalço e com o mesmo pijama que usava na noite em que desaparecera. Ele parecia confuso, os olhos arregalados e perdidos. Clara engasgou com a própria respiração, incapaz de acreditar no que via. Júlio! Ela sussurrou com medo de que ele fosse apenas uma ilusão. Ele sorriu, como se nada tivesse acontecido. Clara! Voltei. Ela correu para abraçá-lo, sentindo o calor de seu corpo. Estava ali, real e sólido, como se nunca tivesse partido. Mas algo estava diferente. Seus olhos não tinham mais aquele brilho cansado da doença. Sua pele, antes pálida e marcada pela dor, agora parecia saudável, até rejuvenescida. Júlio parecia outra pessoa. O que aconteceu? Clara perguntou ainda sem soltar o abraço. Não sei, só lembro de deitar na cama. E agora estou aqui. Clara o segurou pelos ombros, confusa e emocionada, enquanto tentava processar o impossível. De alguma forma, ele estava curado. Mas no fundo, uma inquietação começou a crescer. Havia algo perturbador naquele retorno. Algo que ela ainda não conseguia entender. Você está bem? Clara perguntou, tentando disfarçar o medo. Estou só cansado, respondeu Júlio, com um sorriso que não chegava aos olhos. Os dois se afastaram aos poucos. Clara queria acreditar que ele estava curado, mas não podia ignorar a sensação de que algo mais estava acontecendo. Na tentativa de entender o que se passava, Júlio decidiu procurar Sérgio, seu amigo conspiracionista. Talvez ele pudesse explicar o que ninguém mais podia. Júlio encontrou Sérgio na velha oficina que ele usava como esconderijo. O lugar estava repleto de livros sobre conspirações e equipamentos de rádio amador. Assim que viu Júlio, Sérgio arregalou os olhos, mas seu olhar não era de surpresa, era de confirmação. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer com você. As luzes. Sempre começa com as luzes. Sérgio balançava a cabeça como se estivesse à frente de um grande quebra-cabeça prestes a se encaixar.
Júlio explicou o que estava acontecendo, os lapsos de memória, os sonhos estranhos e a sensação de estar preso em algo maior do que ele mesmo. Sérgio ouviu tudo com seriedade, como se estivesse preparado para aquilo. Não foi só você que desapareceu. Isso já aconteceu com outras pessoas, Júlio. Eles voltam diferentes, sempre diferentes. Intrigado e com poucas opções, Júlio aceitou a sugestão de Sérgio de tentar uma sessão de hipnose regressiva. Eles se encontraram com um especialista que acreditava poder acessar memórias bloqueadas. Júlio deitou-se no divã, respirando profundamente enquanto o hipnoterapeuta o guiava lentamente para o ponto onde sua mente guardava os eventos da abdução. Então as memórias começaram a emergir. Ele viu luzes brilhantes e figuras altas e magras que o rodeavam. Não falavam, mas ele ouvia claramente uma mensagem. Você será a chave, uma ponte para nossa chegada. Júlio sentiu uma picada no braço e viu algo ser injetado em seu corpo. Um líquido prateado que se espalhava em suas veias como uma rede viva. Seu corpo não havia sido apenas curado. Ele havia sido transformado. Agora, ele era uma antena viva, uma peça essencial em um plano alienígena. Através dele, sinais estavam sendo transmitidos para algo no espaço, e ele sabia que esse algo estava se aproximando. Júlio despertou da hipnose suando e ofegante. Olhou para Sérgio, tentando encontrar respostas em seu olhar. Estão vindo, Sérgio. Eu sinto isso. Eles estão vindo. Sérgio apertou o ombro do amigo e disse em tom grave: Precisamos encontrar um jeito de parar essa transmissão, antes que seja tarde demais. Enquanto saíam da sala, uma sombra de incerteza pairava sobre Júlio. Ele não sabia ao certo o que os alienígenas queriam, mas uma coisa era clara: o tempo estava se esgotando. Júlio voltou para casa consumido pela verdade que havia descoberto. A revelação de que ele não era apenas um homem curado, mas uma ferramenta alienígena, pesava em sua mente como uma corrente invisível. O ar entre ele e Clara estava denso, cheio de palavras não ditas e sentimentos presos. Ele a encontrou na cozinha, os olhos fixos na janela, como se esperasse encontrar respostas do lado de fora. Tomando coragem, Júlio se aproximou e tocou seu ombro levemente. Clara, preciso te contar o que descobri. Ela se virou, o rosto exausto pelas noites mal dormidas e pelo peso da incerteza. O que foi? Perguntou com voz baixa, já cansada de segredos. Júlio hesitou, mas sabia que não havia volta. Contou tudo: a hipnose, os alienígenas, a transmissão e o que ele realmente era agora. As palavras pareciam irreais até para ele, mas eram a única verdade que conhecia. Quando terminou, Clara ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram horas. Então, finalmente, balançou a cabeça em negação. Isso não pode ser verdade, Júlio. Você está doente. Só pode estar confuso. Não estou, Clara. Eu sei o que vi. Isso está acontecendo. Ele a encarou, desesperado para que ela acreditasse. Eles me transformaram. Eu sou uma ponte, e eles estão chegando. Clara recuou com lágrimas nos olhos. Não posso fazer isso. Não consigo. Você voltou, mas não é mais o mesmo. Eu não posso viver com isso. Júlio sentiu como se seu coração se partisse naquele instante. Tentou alcançá-la, mas ela recuou mais uma vez. Eu te amo, Júlio, mas não posso viver ao lado de alguém que vai ficar aqui para sempre, enquanto eu envelheço e morro. Sua voz estava quebrada, mas a decisão era clara. Preciso ir. Antes que ele pudesse impedir, Clara pegou suas coisas e saiu pela porta, deixando Júlio sozinho. Ele ficou parado no meio da sala, sentindo-se como uma ilha isolada em meio ao vasto oceano. A dor da perda era avassaladora, mas algo mais escuro se enraizava nele. A certeza de que ele estava sozinho, não apenas nesta vida, mas para toda a eternidade. Júlio sabia que não podia continuar assim. Se quisesse se libertar, precisaria encontrar uma maneira de cortar a transmissão alienígena. Não importava o preço. Os dias seguintes após a partida de Clara foram um borrão para Júlio. Ele vagava pela casa como um fantasma, assombrado pela ausência dela e pelo peso da imortalidade que agora carregava sozinho. Cada minuto que passava reforçava sua certeza de que ele não pertencia mais ao mundo como o conhecia. No meio desse desespero,
Júlio recebeu uma mensagem de Sérgio. Encontrei uma solução, mas você não vai gostar. Os dois se encontraram novamente na oficina de Sérgio. O conspiracionista segurava um pequeno dispositivo metálico, com fios expostos e luzes pulsando de forma irregular. Isso é um bloqueador neural, explicou Sérgio com um tom grave. Pode cortar a transmissão, mas tem um risco enorme. Pode afetar seu cérebro de forma irreversível. Júlio olhou para o dispositivo na mesa, sentindo o peso da escolha que tinha pela frente. Isso pode me matar? Sérgio assentiu, mas não desviou o olhar. Pode te deixar em coma ou, na melhor das hipóteses, destruir partes da sua memória. É uma aposta. Júlio ficou em silêncio, refletindo. De um lado, ele tinha a promessa de uma vida eterna, mas sem controle sobre si mesmo, vivendo como um instrumento alienígena. Do outro, estava a possibilidade de se libertar, ao custo de sua consciência, talvez até de sua vida. A decisão parecia esmagadora. Cada fibra do seu ser gritava por sobrevivência, mas ele sabia que continuar vivendo como uma antena viva era pior do que morrer. Clara o havia deixado, e o peso de carregar a eternidade sozinho era insuportável. Sérgio quebrou o silêncio. Você não precisa fazer isso, Júlio, mas se não fizer, eles vão chegar. Júlio respirou fundo e, com um olhar decidido, pegou o dispositivo. Vou acabar com isso. Não importa o preço. Júlio sentou-se na cadeira, segurando o dispositivo com as mãos trêmulas. Sérgio conectou os últimos fios e ajustou um monitor que exibia sinais cerebrais pulsando como batimentos cardíacos. Assim que eu ativar isso, não há volta. Sérgio olhou diretamente para Júlio. Tem certeza de que quer fazer isso? Júlio assentiu. Se não fizer, eu deixo de ser eu mesmo. Sérgio apertou um botão e o dispositivo começou a vibrar em suas mãos. Júlio sentiu uma leve descarga elétrica percorrer sua cabeça. Mas antes que o processo avançasse, uma dor intensa o atingiu. Sua visão se turvou e, por um instante, ele não estava mais na oficina. Júlio foi arremessado para um espaço vazio, onde uma presença alienígena o aguardava. Ele não via corpos, apenas uma vasta consciência que falava dentro de sua mente. Não resista. Você é uma parte essencial de nós. Aceite sua função, e você viverá sem dor, para sempre. A proposta era tentadora. O medo da morte, que ele sempre carregara, voltou a envolvê-lo como uma sombra fria. Você nunca mais precisará sofrer. Nunca mais ficará sozinho. Júlio hesitou. O peso da eternidade parecia irresistível, uma promessa de descanso em meio ao caos. Mas então, em sua mente, ele viu o rosto de Clara, a mulher que amava, que o havia deixado porque ele não era mais humano. E naquele instante, Júlio soube que, se aceitasse a oferta dos alienígenas, perderia para sempre a chance de ser quem ele realmente era. Com todas as suas forças, ele apertou o botão do dispositivo. Uma dor insuportável atravessou sua mente, e ele gritou enquanto a conexão se rompia. Sua visão se apagou, e tudo mergulhou em silêncio absoluto. Júlio acordou em um quarto escuro, a cabeça latejando como se houvesse sido partida ao meio. Por um momento, não sabia onde estava. A lembrança do dispositivo, de Sérgio e da voz alienígena em sua mente ainda o assombrava. Lentamente, seus sentidos retornaram, e ele percebeu que estava vivo. Tentou se mover e sentiu o peso do cansaço arrastar seu corpo. A transmissão havia sido cortada. Ele sabia, podia senti-lo. O silêncio em sua mente era absoluto. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele também havia mudado. Não sentia mais o elo que o ligava aos seres alienígenas, mas ainda estava ali, imortal, respirando em um corpo que não envelheceria. Você conseguiu, Júlio. A voz de Sérgio ecoou pelo quarto, quebrando o silêncio. Eles foram embora. Não detectei mais nada. Está livre. Júlio assentiu, mas a palavra livre parecia irônica. Clara não estava ali. E a imortalidade que antes parecia um dom agora pesava como uma prisão eterna. Ele se levantou lentamente, tentando se acostumar com o vazio dentro de si. Pela primeira vez em muito tempo, não havia uma missão, um propósito alienígena, nem mesmo uma esperança de reencontro com Clara. Apenas o tempo, estendendo-se infinitamente à sua frente. Voltando para casa, Júlio encontrou o relógio no criado mudo, ainda parado na hora em que desaparecera naquela noite. Em um gesto simples,
mas carregado de significado, ele abriu a tampa e ajustou os ponteiros, fazendo-os voltar a correr. O tic-tac quebrou o silêncio do quarto, enchendo o espaço com uma sensação inesperada de paz. Júlio sorriu pela primeira vez desde que retornara. Não sabia o que faria com sua eternidade, mas estava pronto para encontrar um novo caminho. Mesmo que o tempo não significasse mais nada para ele, ele escolheria viver cada momento como se fosse único.